Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou o Carlos Camargo. Vamos passar para os nossos telespectadores o endereço do escritório jurídico Vanderlei de Mello, na rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, no bairro Santa Augusta. E o telefone é o 3721-7552, 3721-7552, escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello. Final de ano, festa, recepção, casamento. Se você quiser abrilhantar a festa, pode fazer contato com a doutora Luciana Mello. Lindas canções em sua cerimônia de casamento e, como eu disse, outras festividades, recepções, confraternizações. Tecladista e cantora. Faça contato pelo 999676276, 999676276. Nosso WhatsApp para um contato direto aí com os nossos telespectadores que queiram enviar alguma sugestão, fazer alguma opinião, dar alguma opinião. Estamos felizes aí pelos contatos que nós já estamos recebendo. Ao interessado, utilize o WhatsApp do programa Direitos e Deveres pelo 984513033, 984513033. Nós estamos sempre falando dos crimes, né, que mais chocam a sociedade. E um deles é a tal da pedofilia. É um crime hediondo, horroroso, asqueroso, nojento. Todo crime já é assim, né? Mas tem crime que choca mais. Quando a vítima é um idoso, quando é uma pessoa que tem problemas mentais ou de problemas físicos. E tem o famoso pedofilia, que são crianças. E hoje, com a internet, infelizmente, muitos sites, usuários de internet que colocam fotos, crianças em situações de atos sexuais, uma coisa horrorosa que a gente não sente nem bem em ficar comentando. Mas tem que falar porque a Comissão de Seguridade Social, lá da Câmara e Família da Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou uma proposta que aumenta em 1/3 as penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Penal para os casos de pedofilia, quando a vítima estiver dormindo. Aqui houve E para a vítima estiver dormindo. Tem muitos casos que a gente aí até sai nas reportagens, tudo, a criança dormindo e o pedófilo vai lá, passa a mão e faz coisas horrorosas, aproveitando que a criança está dormindo, né? Isso aí, essa comissão agora está propondo um aumento de 1/3 da pena para o pedófilo que fez esse crime e praticou esse tipo de coisa também. Isso leva-se em conta que a vítima já está num estado completamente sem poder de reação, de entendimento. Ainda dormindo, então aumenta de 1/3. Então vamos supor que o sujeito que foi condenado a um crime de pedofilia por 9 anos, ele vai ter a pena aumentada 1/3, vai mais 3 anos, vai para 12. Isso vale para a vítima quando está dormindo e também para a prostituição ou exploração sexual de crianças e adolescentes em regiões de fronteira. Regiões de fronteira é complicada. Ali existem prostituição de tudo quanto é jeito, infelizmente, com crianças, mulheres de menor de idade, tem de tudo ali nas regiões de fronteira, tanto do lado do Brasil quanto do outro lado também, dos outros países, né? Mas como a nossa lei só atinge território nacional, então se alguém for preso e chegar a ser condenado por crime de pedofilia, por exploração sexual de criança, por pedofilia na região de fronteira, também vai aumentar 1/3. Então, como eu dei do exemplo aqui, se for condenado a 9, sobe para 12.
Então diz aqui a deputada que deu entrada nesse projeto de lei para aumentar a pena, que devemos adotar políticas mais rígidas de prevenção e de repressão de crimes de naturezas sexuais que atentem contra crianças e adolescentes. Tais condutas maculam aquilo que de mais puro existe, a inocência de uma criança ou até de um adolescente, afirmou a Paula Belmonte, a deputada que está cuidando desse caso. Deve-se reconhecer também que as regiões de fronteira estão mais expostas a tráfico de drogas e exploração sexual de crianças e jovens. E o Estado deverá dispensar uma atenção especial. A legislação prevê uma série de crimes contra a liberdade sexual de crianças e adolescentes, como o próprio estupro, ou fotografar, ou filmar criança, adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo menores de 18 anos, com penas que variam conforme o caso, mas que podem ir de 1 a 15 de reclusão nas situações abrangidas. Então já existe, a lei está forte, a lei está severa. E cada dia vem projetos novos de lei para aumentar a pena e ter uma repressão violenta em cima dessas pessoas que praticam esse tipo de coisa. E como eu disse, depois com a implantação da internet, o negócio se alastrou de uma tal forma, e a gente vê aí gente de todos os níveis, né? Do mais simples até os mais estudados, tudo envolvido nesse negócio de pedofilia. Às vezes, muitas das vezes não pratica o ato em si, mas difunde através de vídeo, filmes, né? E se delicia com aquilo e põe na rede, envia para outras pessoas. É crime para todo mundo. Quem divulga é crime, quem recebe, viu ali, é crime. Se fizer investigação em cima do indivíduo desse, acha todo mundo para quem ele mandou os vídeos envolvendo aí criança. Isso é um perigo. Então tem que tomar muito cuidado com o que vai abrir aí de matéria chegando pela internet, porque se chegar uma coisa dessa, depois fica complicado no caso de uma investigação. Ah, mas eu não fiz nada, eu não pratiquei nada. Me mandaram, eu abri lá e vi. Crime também. Se divulgou, passou para frente, então aí acabou de piorar. Deixa quietas as crianças, os adolescentes. E por mais que a lei endureça em cima desses criminosos, todo dia ou quase todo dia, a gente vê na imprensa, na mídia, para todo lado, notícia. Alguém foi preso, o computador foi preso, o sujeito foi preso em flagrante, o padrasto que estava não sei o quê, com a enteada, que era criancinha. Olha, não tem fim. Então, aí as pessoas até perguntam, mas não deveria diminuir com essa severidade na pena? Deveria, porque isso é um desestimulador. A pessoa fala, olha aí, pegar... Mas quem pratica um crime sempre acha, qualquer crime, o assaltante, o ladrão, ele sempre acha que não vai ser preso. Não, isso aí é para os que marcam bobeira, os que vacilam. Eu não, eu sou bom, eu sou esperto, e eu sou vigilante, e comigo eu não vou ser preso. Aí vai. Uma hora vai. Então, às vezes, muitas as pessoas pensam com razão, né? Mas a lei está endurecendo, igualzinho Maria da Penha. Tá cada vez mais um artigo sendo modificado, aumentando a pena, e cadeia sem direito a benefício. Está só aumentando o número de Maria da Penha. O Brasil esse ano está batendo recorde, ano a ano, não é este ano. Ano a ano está aumentando os crimes chamados de feminicídio, né? Mulheres sendo mortas devido ao seu relacionamento conjugal. E a lei dura.
Por quê? Porque quem está praticando o crime não está nem aí. Se a pena vai ser dura, se não vai, se vai ficar 20 anos na cadeia ou não vai. Está nem aí. Ele vai estar aí depois que estiver preso. Aí arrepende, aí põe a família feito louco para ficar correndo atrás de advogado e gastando dinheiro que tem e o que não tem, e pede habeas corpus, pede não sei o quê, aí vem falar que é louco, que é doente, que tem que passar por perícia, porque não fez isso, porque não bate bem da cabeça. Depois. Mas enquanto está praticando o ato, se considera o infalível, que não vai ser pego. E é onde ele erra, porque vai ser pego. Mais cedo ou mais tarde. Então, muito importante esse aumento aí. A Comissão de Seguridade Social da Câmara Federal, e Família, mesma que eu falei do caso aqui da pedofilia, aprovou um projeto que assegura uma pensão vitalícia para a vida inteira, no valor de R$ 1.045, que logicamente que vai ser corrigido, né, ano a ano. As pessoas com síndrome de Cornélia de Langes, que é chamado CDLS, que venham a ter em decorrência da doença deficiência física, intelectual, mental, sequelas motoras. O que é essa síndrome de Cornélia de Langes? Eu não conhecia, fui conhecer agora pesquisar esse projeto de lei que está em andamento lá na Casa Federativa, na Casa Legislativa. A síndrome de Cornélia de Langes é uma doença rara de origem genética que provoca alterações em pelo menos 5 genes, causando grande variedade de anomalias e malformações. E ocorre um caso a cada 30 mil nascimentos. Os sintomas mais comuns são o baixo peso, baixa estatura ao nascer, sobrancelhas espessas e unidas no centro, malformações dos pés e das mãos, refluxo gastroesofágico, malformações cardiológicas, déficit global de desenvolvimento físico, motor e intelectual, que leva 90% dos portadores a não adquirir linguagem verbal, não falam. Então é uma síndrome violentíssima. A criança nasce com isso e, infelizmente, não tem cura. Então, agora com essa proposta, vai ser dado uma pensão vitalícia para a família, o cuidador, né, os pais, receberem essa quantia para ajudar no cuidado, né? Que já existem pessoas portadores de deficiência, que já nascem com tipos de problemas semelhantes a esse, com outras síndromes, e já tem outras ajudas também. Mas nesse caso aqui, além das outras ajudas, vem essa pensão vitalícia. Então, é isso aí. O governo, essas atitudes dos deputados, que eu estou citando aqui do caso da pedofilia da deputada, mas esse outro deputado aqui desse caso, essas são atitudes louváveis. É para isso que a gente elege deputado federal. Os outros também, estadual, vereador, para cuidar dos interesses da sociedade. E o que é o interesse da sociedade nesse caso? É esses 2 exemplos que eu estou dando aqui. Criança com essa deficiência, que não vai ter cura, pro resto da vida vai conviver com isso. E a família, além de todo esse problema que tem que resolver, a parte financeira é a que mais aflige. Porque são gastos e gastos, medicamentos, fraldas e por aí vai. Então, atitudes corretas dos deputados. A gente vê tanta coisa esquisita que eles praticam, e eu vou até falar num assunto aqui no segundo bloco. E quando a gente vê também, por outro lado, atitudes dessas, a gente tem que enobrecer, agradecer. E no caso aqui, esse Genuíno Zuliani, que é da União de São Paulo, e mais um outro deputado, Zacarias Calil, da União de Goiás. Tá? Importante isso aí. Um assunto que eu disse aqui semana passada, que falei, vai gerar problema, vai dar discussão, e já não é que já deu mesmo. Eu tinha falado do piso salarial para farmacêuticos.
existe um projeto na Câmara Federal para colocar o piso salarial de farmacêutico. Ou seja, o salário que não pode ser abaixo, só pode subir. Então estão propondo um piso de R$ 6.500 para farmacêutico. E dali para cima fica por conta da empresa, para baixo não pode. 6.500. E eu disse, se eles não resolveram nenhum problema do piso salarial do pessoal da enfermagem, vem mais esse projeto para os farmacêuticos. Não deu outra, já deu problema. Passou na comissão, mas agora vem uma outra comissão, que é do Trabalho e Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, já pediu audiência pública no dia 12 de dezembro, no fechar das luzes, né, do Legislativo Federal, vai botar em pauta um assunto desse. Isso o que é? É para segurar essa discussão pública. Aí marca uma audiência, vai lá os deputados que fazem parte da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, se reunir com as pessoas que tiverem interesse. Vai lá representante de rede de farmácia, vai lá o sindicato dos farmacêuticos para discutir, um fala uma coisa, outro fala outra, aí marca uma outra audiência e vai empurrando, o ano já acabou, dia 22 é a última reunião do Congresso e ficou para o ano que vem, se é que o ano que vem vai voltar à tona. O deputado Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que propôs essa audiência pública, né, com o objetivo de ouvir diversas posições sobre o assunto. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Seguridade. Já tinha dito isso. A comissão aprovou. Agora, o deputado que faz parte de uma outra comissão que vai para onde foi enviado o projeto, não, peraí, não vamos aprovar e mandar para votação, não. Vamos fazer uma audiência pública. Aí, vamos ver o que ele fala. Não há dúvida que os profissionais farmacêuticos merecem tratamento justo e equitativo. Em que pese ser meritória, a referida proposição, contudo, ainda precisa ser aprimorado no âmbito desta comissão, sobretudo para o controle das externalidades negativas, inclusive para os farmacêuticos, decorrentes da aprovação de um piso salarial 94,79 maior que a remuneração média atual, cujo impacto é de aproximadamente 304 milhões para as empresas. Ele está preocupado com as empresas, não com os farmacêuticos. Lista de convidados ainda não foi divulgada. Só para... O debate está previsto para as 9h30 do dia 12. É coisa mesmo que deixa a gente... Acabei de falar dos pontos positivos, né? O que acontece? Ele está querendo dizer que o seguinte, que as redes de farmácias, drogarias, farmácia em geral, drogarias em geral, não vão ter como pagar o salário do farmacêutico. Se tem uma coisa que não para de crescer no Brasil, é rede de farmácia. Então, quem vai poderá sofrer com essa medida do piso salarial dos farmacêuticos são farmácias de bairro, farmácias pequenininhas. Essas já não estão suportando a concorrência mesmo, né? Então essas poderão de fato sofrer alguma coisa. Mas falar que as redes de farmácia não têm dinheiro para fazer um pagamento justo de no mínimo R$ 6.500 para o farmacêutico, que toda farmácia tem que ter o farmacêutico. Então, as grandes redes que não param de abrir loja, abre uma drogaria, na outra semana já tem outra. É o comércio que mais cresce no Brasil. Se você olhar a cidade de 10 anos atrás e olhar hoje e ver o número de farmácia que tinha e o número que tem hoje, é o que mais cresceu. Se está crescendo, é porque tem lucro. Mas se tem lucro, que dê um pagamento justo para o farmacêutico. Vai dar pano para manga ainda, mas esse ano não se discute mais isso, fica para o ano que vem. E já que a gente volta.
Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Ok, estamos de volta. O Senado aprovou, estou com um pouquinho de retorno aqui, não estou ouvindo. Ok? O Senado aprovou a PEC fura-teto. E não tem nem vergonha de dizer que é fura-teto, com impacto de mais de 200 bilhões de reais. Tá vendo aí interpretações de todos os gostos, né? Quem é do lado do governo Lula que vai assumir, tá achando ótimo, batendo palma, dando risada. Quem ainda é do atual governo Bolsonaro, está dizendo que isso vai arrebentar com a conta pública do Brasil. No governo, eu já disse isso em outras oportunidades, que no governo Temer, em 2017, ele aprovou um texto na Constituição que durante 20 anos haveria que ter um teto de gastos para o Brasil. As contas de gasto do governo vêm aquilo, é uma bola de neve ano a ano que não tem o que segure aquilo. Então, o Michel Temer propôs, e foi aprovado, um teto. Olha, não pode passar de tantos bilhões. Tem que se virar com o que já tem. Corretíssimo. Porque ninguém pode gastar mais do que ganha. Isso vale para todo mundo. E quando já entrou o governo Bolsonaro, eis que o mundo é pego de surpresa com a terrível pandemia do Covid-19. Aí, o que foi feito? O governo teve que pedir para ter mais gastos do que deveria ter para atender a pandemia. Aí furou o teto. Passou do limite. Aí os críticos, mas se o Bolsonaro também furou o teto. Uma mania de falar. Então se eu roubei, mas o fulano, um outro lá, o ladrão, roubou também. Quer dizer, né? Se eu matei, mas eu lá, não sei quando, um fulano de tal matou também. Querendo justificar uma atitude com uma atitude de terceiro. O fura-teto que aconteceu no governo Bolsonaro foi proveniente da pandemia, o Brasil parou, comércio parou tudo. E aí? E o povo precisando. Aí veio o chamado auxílio emergencial. O nome próprio, o próprio nome fala, emergencial. Terminou a emergência, então estava programado até dezembro de 2022. O governo Bolsonaro subiu também o salário do Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, e que no governo dele mudou de nome para Auxílio Brasil, e que agora no próximo governo já disseram que vai mudar de nome de novo para Bolsa Família. Muda o nome, mas o auxílio é o mesmo. Então, o que estão propondo? Para pagar esse Bolsa Família, então, de R$600, como já vinha pagando, o próximo governo não vai ter dinheiro porque esbarra no teto. E isso o governo vai precisar aí de 57, 58 bilhões para pagar isso. Então, se não tem dinheiro, bateu no teto, fura o teto.
Então esse teto já não serve para mais nada. E não é que... O que fizeram os senhores senadores e também os senhores deputados federais? Vamos aprovar uma proposta de emenda à Constituição, a toque de caixa, autorizando furar este teto. Bom, se for para um pagamento aí de Bolsa Família, e eles querem continuar pagando também R$150 para cada família que tem criança até 5 anos de idade, que aí então de 600 passaria a 750, e que vai, como eu disse, vai ficar em ordem aí de 57, 58 bilhões de reais. Então que fure isso. Mas o que aconteceu? Aproveitaram a situação, mais tantos bilhões para isso, mais tantos bilhões para aquilo, mais tantos bilhões para aquilo outro. O negócio foi lá para 175 bilhões. É uma farra. Aí não furou o teto, aí explodiu o teto. Não tem mais teto, acabou tudo. 175, aí não, fizeram um acordo, tiraram isso, aquilo e aquilo outro, caiu para 145. Então, assim, conversando com o dinheiro do povo, porque onde eles estão mexendo é o dinheiro do povo, dinheiro do imposto. E isso vai ocasionar o quê? Uma gastança maior do que arrecada. Vai gastar mais do que recebe. E qual que é a saída para isso? Rodar mais dinheiro, fabricar mais dinheiro, não pode. Que gera inflação, desvaloriza o dinheiro, não resolve o problema, só piora. Então vem aumentar os impostos. Para quê? Para poder segurar essa onda de gasto. O novo governo já disse que vai aumentar o número de ministérios. Então, cada ministério gera também uma montanha de dinheiro de despesa. Ora, se a situação está complicada, se você tem na sua família e o dinheiro lá está curto, o que você faz? Reduz despesa. Esse mês eu não vou comprar isso, deixa para o outro mês. Esse mês nós vamos comprar tal coisa em menor quantidade, ajeita para que no outro mês a coisa dê uma melhora. No governo federal deveria ser assim. Mas não estão pensando nisso. Vão gastar porque tem coisas que de fato são positivas no sentido de querer se preocupar em ter dinheiro. Não tem, então fura o teto, usa o dinheiro do Tesouro Nacional, no caso que eu disse do Bolsa Família, correto. Mas o resto não pode esperar, o resto não pode aguardar, e não pode se haver aí um estudo, um comportamento de enxugar a máquina do Estado, da Federação. Dentro desse fura-teto aqui, que eu estou dizendo, desses quase 200 bilhões já chegaram a propor, tem aumento de funcionários do Executivo. De funcionário, pagamento, aumentar a folha de pagamento. Mas, como é que você vai pagar mais para um funcionário se você não tem dinheiro? Ah, mas o funcionário tem que receber. Tem, mas e da onde vem o dinheiro? Vem do imposto. Então, vai aumentar o imposto. Então, prepare você. Vai vir aí aumento de impostos, porque não tem da onde tirar dinheiro para custear tudo isso aí que está vindo de despesa. Fala-se em taxar o PIX, essa movimentação bancária que foi criado pelo Paulo Guedes aí no governo Bolsonaro, que hoje todo mundo usa, mas não paga pela transação. Os bancos não gostaram nada disso, né? Lógico, não estão ganhando nada com isso. Mas o teu dinheiro que está lá na conta corrente, ele está movimentando. Ele está movimentando e está ganhando em cima do dinheiro que está lá na conta corrente.
Ninguém passa Pix para limpar a conta, para fazer um pagamento aqui, ali, acolá. Vai voltar. Vai voltar não, vão se criar uma taxação em cima do Pix, porque vai ter que arrumar dinheiro. Vai aumentar imposto dos combustíveis, do COFINS, vai gerar aumento também, novamente, do litro de gasolina, porque não tem outro caminho. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.